Esse cidadão aqui, quem conhece ele? Essa fotinha já tá meio acabadinha, mas... pastor Desmond Ford, tá? Muito conhecido lá na nossa divisão australasiana e muito conhecida. Irmão, acho que ainda tá vivo sim. Esse ano ele foi convidado para Foi esse ano, é verdade, ó. É verdade. Irmãos, eu quero falar uma coisa aqui, ó. Desmond Ford tem sido muito mal compreendido pela igreja. Opa! Em 2013, um diretor universitário morreu afirmando que foi feita uma injustiça contra o Isso, é verdade. Agora, algo interessante, ele deve estar com uns 83, quase 90 anos. Como ele fazia reforma de saúde, isso É verdade, ele era um reformista. Tanto que ele e o pastor, ele é mais velho que o pastor Colin Standish. Se tu bota o pastor Colin do lado, parece que o pastor Colin é pai dele, não é? Não é verdade? Parece que é bem mais velho que ele. Só que o Ford, meus irmãos, ele tem sido um pastor na nossa igreja muito mal compreendido. Porque ele foi excluído de nossa igreja porque ele negou o santuário. Ele disse abertamente na reunião de Glacier View, esse aqui, ele disse que não existe santuário. Falou. Irmãos, ele passou 15 anos ensinando isso. 15 anos. Ele era o diretor de religião da faculdade de Avondale, na Austrália. A faculdade que a irmã White criou como a faculdade modelo. Passou 15 anos ensinando tudo aquilo que o Ballinger estava ensinando ali atrás. Era isso que ele ensinava. Ele criou, ele doutrinou uma gerações e gerações inteiras de pastores ensinando tudo isso. Tudo aquilo. Não, é uma lista enorme. Se eu fosse colocar aqui, a gente ia passar... Tem. Ballinger foi expulso porque nós tínhamos uma profetisa. Ela recebeu visões e mandou excluir. Não estava mais viva. Vamos ver agora o que ele ensinava. Né? Porque assim, isso que ele ensinava, ele não ensinava na faculdade lá de forma assim aberta. Né? Ele não ia lá no púlpito e falava. Era com os alunos. Ele era professor, na sala de aula. Muitos alunos reclamaram dele. Muitos alunos. Por isso que em 1977, se eu não estou enganado, ou antes, ele foi mandado para os Estados Unidos, porque estava um bafafá muito forte dele lá na Austrália. Então eles acharam que nos Estados Unidos, né, ele foi transferido para a faculdade de Walla Walla, eles acharam que lá ele não ia ter tanto campo. Lê do engano, né? Lê do engano. Tá? Olha o que a esposa dele dizia. O que ela disse, ó? Gillian Ford, esposa de Desmond Ford, afirma que o adventismo seria mais feliz aceitando a luz que vem da cruz do Calvário do que sustentando nossas velhas ideias. Que necessitam ser descartados. Da cruz. Nossa pregação tem que ser cristocêntrica, irmãos. Tudo é cruz. Não tem problema da nossa pregação ser cristocêntrica. Só que a cruz, ela me leva a guardar a lei. Se eu olhar para a cruz e a cruz não me levar a guardar a lei, esquece. É um evangelho saci, é capenga. Definição de justificação pela fé. Por que Desmond Ford chegou à ideia de que não tinha santuário? Tá, irmãos? Falta pouquinho aqui, só mais 75 slides e a gente já termina. Definições de justificação pela fé. Ao expor sobre o livro de Romanos, Ford afirma que essa carta é os portais do paraíso e que vai no mais profundo de nossa alma, pois trata de um livro sobre perdão, onde a palavra-chave é justificação. Qual era o foco de Ford? Justificação. Esse era o foco dele, certo? Não percam isso de vista. Segundo Ford, a justificação não é uma mudança interna, mas o contrário de uma condenação. Dizer que alguém esteja condenado não é torná-lo mal, mas somente declarar que é mal. O mesmo se dá com a justificação, é uma declaração. O que ele dizia? Bom, eu sou pecador, sou assassino, faço um monte de atrocidades, mas eu aceitei Jesus. Pronto, estou justificado.
Não há necessidade de uma mudança interna. Estão entendendo? Não há necessidade de mudança interna. Eu sou salvo pelo que Cristo fez por mim. Não pelo que Ele faz em mim. Estão entendendo? Eu não preciso ter uma mudança. É apenas uma declaração. Bingo. Ford adverte que ninguém deve tomar a justificação como somente o ponto de partida da vida cristã, ao qual depois se segue a santificação. Não existe negócio de que primeiro eu sou justificado e depois eu vou partir para uma santificação. Não é isso. Isso é o que Ford dizia. Para ele, a justificação se encontra sempre sobre nós, como o sol ou a coluna de fogo no deserto. O que ele dizia? Quando eu aceito a Cristo, a sua justificação ela me cobre, como aquela nuvem cobria o povo no deserto. Estão entendendo? Eu não preciso fazer nada. Vamos lá. Vamos lá, irmão. Foco. Ford adverte que ninguém deve tomar a justificação como somente ponto de partida. Porque para nós eu sou salvo porque eu sou justificado. Eu aceitei o sacrifício de Cristo. Qual que é o próximo passo? Depois da justificação? Não. Santificação. Não, para nós. Justificação, depois vem o quê? Santificação. Certo? Galgando degraus, dia após outro. Oi? Obra de obediência de uma vida inteira. Eu tenho que ser obediente. Exatamente. Combati o bom combate. Certo? Esmurro meu corpo. Isso é o que nós entendemos. Justificação caminhando junto com santificação. O que ele está dizendo aqui, ó? Ninguém deve tomar a justificação como somente ponto de partida. Não é teu ponto de partida, é a tua vida toda. Tu não precisa te santificar. A justificação, ela caminha contigo a tua vida inteira, como se fosse a nuvem que cobria o povo no deserto. Olha que lindo isso. Não é lindo isso, irmãos? Não é um evangelho lindo? Por isso que milhares abraçam esse evangelho. Eu sei, meu irmão, só que é isso que é pregado. Calma, meu irmão. Ele foi expulso da igreja. Só que o problema é que tem muitos, que são filhos dele, crias dele, que pensam assim. Ó, estar diante de Deus não depende do que se faz. Não é o que eu faço. Todavia, do que Cristo está fazendo. Estar diante de Deus não depende do que eu faço, todavia do que Cristo está fazendo. Simplesmente não há justificação nova, porém a justificação está sempre sobre o homem. Eu não preciso fazer nada, é lindo demais isso. E peço perdão e Deus está tudo pronto. Consequência da justificação pela fé. Justificação para Ford é um status, enquanto que santificação é um estado. O que ele quer dizer com isso? Eu sou justificado por Cristo. Qualquer boa obra que eu venha a ter na minha vida é uma consequência dessa justificação que eu ganhei, mas não é uma necessidade. Estão entendendo? Por isso que ele fala que é um status. A ideia é a mesma. Na carne santa, eles criam numa carne santa. Aqui se crê numa carne podre. Se crê que pode ser salvo numa carne podre. Não. O princípio é o mesmo. O status, e sempre o mesmo em Cristo, perfeito, mesmo que o estado possa estar ruim. Estão entendendo? Ó, a justificação é um status, tá? Eu tenho aqui o status, sou justificado. Qual que é o status? Cristo perfeito. Mesmo que o estado, eu possa estar ruim. Ou seja, eu posso ser um ladrão, eu posso ser o que eu quiser. Mas se eu aceitei a Jesus, o meu status é salvo. Olha que lindo esse evangelho, não é lindo demais? Quem não quer evangelho assim? Por isso que milhares e milhares ouvem esse evangelho, estão abraçando, e tu vai lá e tu faz 2, 3 estudos bíblicos, você está salvo, meu irmão, vem te batiza, não precisa te preocupar com esse negócio de alimentação, de vestuário, porque tu é salvo pelo sangue de Cristo. Estão entendendo? Da onde que vem isso? Daqui. Exatamente, meu irmão.
Vamos correr. Por fim, o Evangelho é baseado no que Cristo faz por mim. E todo verdadeiro crente justificado pela fé já tem sentença final do juízo de Deus. Olha que lindo! Eu estou salvo. Sem medo da condenação e sem a preocupação de ser perfeito em nenhum momento de sua existência. Só faltou ele escrever: uma vez salvo, salvo para sempre. Foi só o que faltou. Onde é que está o problema nisso, irmãos? Qual o problema desse evangelho? Ford praticamente ele anula a necessidade de santificação e se abstém de enfatizar a vitória sobre pecados. A justificação se torna ela mesma a salvação. Ou seja, para mim ser salvo, eu só tenho que ter o quê? Justificação. Que é o quê? É só aceitar Jesus, é só falar assim, eu aceito. Modelo Lutero evangélico. Pelo menos a parte realmente importante do que é salvação. Qual a consequência disso na minha vida espiritual? Não há importância no estilo de vida adventista, ou seja, eu posso ir para a igreja de chinelo, de bermuda, tomar um cafezinho de vez em quando que não tem problema, porque eu estou o quê? Justificado. Não preciso de nada disso. Vocês estão entendendo por que hoje a nossa igreja está assim? Estão entendendo por que está entrando música do mundo, vestimenta do mundo, por que várias igrejas lá dos Estados Unidos estão abraçando um estilo mundano e dizendo que está tudo bem, é a graça, temos frutos? Por causa disso, porque o foco deles é o quê? Justificação. Eles tiraram a santificação do processo salvífico. Tiraram fora. Ford reduz a expressão evangelho eterno, fazendo com que seja somente justificação, sem conexão com outras verdades enfatizadas pelos adventistas. As nossas doutrinas distintivas perdem a sua relevância perante o fato de que a única coisa realmente importante é crer na salvação que Jesus nos deu. Assim, a interpretação do santuário e das profecias apocalípticas deixa de ser a chave para interpretar o Evangelho. Ao contrário, o Evangelho é a chave para interpretar as profecias. Por que ele tirou fora o santuário? Não precisa juízo. Que juízo se eu já sou justificado? Estão entendendo? Quando nós vemos pessoas na igreja que pregam, que dizem que não tem como ter vitória sobre o pecado, nós vamos pecar até o final, que nós já estamos salvos. Essa é a doutrina, essa é a fonte de onde eles bebem. Logo, na sua teologia, se eles não se ligaram ainda, uma hora eles também vão negar também o santuário. Porque não tem necessidade. Por que um juízo? Me explica. Para que o juízo se eu já estou justificado? Onde que estava o erro de Ford e Ballinger? Textos bíblicos conhecidíssimos aqui, irmãos. Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma. Não se anula a lei. Antes o que? Estabelecemos a lei. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de quem? Dom de Deus. Mas a graça vem de Deus. É só pela graça que eu sou salvo. Não tem, irmãos, não existe obra nenhuma que nos justifique perante Deus. Eu não posso chegar para Deus e falar: Senhor, eu sou vegetariano estrito, eu ganho um pontinho contigo? Não. Eu tenho a reforma do vestuário. Eu não não ouço mais música do mundo, eu não vejo mais filmes do mundo. Tenho ponto? Não. Porque se eu não fizer isso por amor a Cristo, não tem valor nenhum. É trapo de imundícia. Isso é verdade. É verdade. Que é aquilo que o pastor Daniel, ele muito bem nos disse hoje de manhã, né? Os dois lados, né? Da esquerda e da direita. Todas, irmão. Todas. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Nós somos salvos
Nós somos salvos pela graça, mas julgados pelas obras. Por quê? Porque se eu aceito a graça, eu vou ter obra. É uma consequência. Se eu não tenho obra, é porque eu não aceitei o quê? A graça. Mas a santificação, ela trabalha junto com a justificação. Eu não posso transformar isso como uma coisa à parte. E ele tira isso. Ele tira a santificação do processo salvífico. Eu não posso fazer nada, eu não tenho nada para fazer. Então, se eu não posso perder o céu por algo que eu faço, eu também não posso... se eu não posso ganhar o céu por algo que eu faço, eu também não posso perder por algo que eu faço. Então é só justificação, é oba-oba. Estão entendendo o problema? E aqui, irmãos, esse é o penúltimo slide. O que é santificação? Santificação é um estado de santidade, exterior e interior, sendo santo, sem reservas, pertencendo ao Senhor, não na forma, mas de verdade. Toda impureza de pensamento, toda paixão concupiscente separa a alma de Deus, pois Cristo jamais pôde pôr a sua veste de justiça sobre um pecador, para ocultar-lhe deformidade. Jesus não vai vir colocar a capa dele em cima de ti, tu sendo um pecador. Ele não vai vir com a justiça dele te cobrir. Não, eu vou te cobrir aqui para Deus não te ver, ele não te fulminar. Não é isso. Ninguém diga, não posso corrigir meus defeitos de caráter. Se chegardes a essa decisão, certamente deixareis de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em vossa própria vontade. Se não quiserdes, não vencereis. O Evangelho de Ford Bellinger nos diz o seguinte, não precisa se preocupar com isso. Vencer pecado? Você é louco. Não precisa vencer pecado. É só aceitar Jesus. Só que a Bíblia e o Espírito de profecia nos dizem outra coisa completamente o contrário. Agora, meus irmãos, o último slide é uma passagem que está lá em Ezequiel 9:4. Deve ser bem conhecido dos irmãos. Ezequiel 8, Deus mostra as abominações que acontecem dentro da casa de Israel. Em Ezequiel 9:4 é dada a ordem. Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio delas. Irmãos, esse é o nosso trabalho. Não é pegar o espírito de profecia agora, sair do MV, porque eu fui lá no MV agora, pastor, e aqui está todo mundo errado. Isso... Não. Não. A nossa função como cristãos é suspirar e gemer por todas as abominações que são cometidas. E o que é suspirar e gemer, irmãos? O Espírito de profecia nos fala. Esses que suspiram e gemem haviam estado a pregar a palavra da vida. Haviam reprovado, aconselhado e suplicado. Alguns dos que estavam desonrando a Deus arrependeram-se. Alguns, nós vamos falar com alguns irmãos sobre as apostasias. Muitos vão nos odiar, mas alguns arrependeram-se e humilharam o coração, amém por isso, diante dele. Mas a glória do Senhor aparta-se de Israel. Se bem que muitos ainda mantivessem o aspecto formais da religião, faltava o seu poder e sua presença. Irmãos, eu termino com esse texto, reitero, Testemunhos para a Igreja 5. Temos para a Igreja 5, capítulo 5. É o capítulo que fala sobre o selamento. Irmãos, eu concluo pedindo a Deus que toque no coração de cada um de nós aqui presentes, que nós entendamos, irmãos, que nós estamos lutando, não é contra a carne e sangue, não é contra o pastor, não é contra o presidente da associação, não é contra a nossa amada Igreja Adventista. Nós estamos lutando contra potestades, nós estamos lutando contra o mal, contra o espírito das trevas. É contra estes que nós temos que lutar. E se nós queremos fazer alguma coisa pela igreja, irmãos, começa como? Joelho no chão. Orando pela igreja, orando pelos líderes, não saindo julgando, não saindo com o espírito de profecia na mão, querendo bater na cabeça de todo mundo. Porque eu fui lá no MV e me falaram porque está todo mundo errado aqui. Não é assim que funciona. Nós temos que ter amor pela igreja, amor pelos nossos irmãos e principalmente amor pela nossa casa. Nós somos chamados a ser o terceiro Elias, que é restaurar o que? A nossa casa.
que nós comecemos pela nossa casa antes de querer fazer alguma reforma na nossa igreja.